Oi, pessoal. Estou de volta para a gente conversar sobre as resoluções, né, do problema sobre Teorema de Tales e para os três problemas do final da nossa última apresentação, né, que eu falei que ia conversar sobre as resoluções com vocês. Então vamos lá. Sobre as nossas resoluções, vamos conversar então. O primeiro problema que que eu deixei para resolver com vocês depois, né, foi proposto, colocando apenas um resuminho dele aqui. A gente tem de informação as informações que a gente tem aqui dão conta de que o segmento AD mede 90 metros, o segmento A'D' mede 135 metros. A gente tem também informação sobre esses segmentos AB, BC e CD, né? Eles medem respectivamente 40, 30 e 20 metros. Esses segmentos eles estão aqui na rua 1 e a gente quer saber quais as medidas dos segmentos correspondentes a esses, né, produzidos lá na rua 2, e a gente está falando dos segmentos A', B', B', C' e C', D', tá bom? A gente quer saber os comprimentos dos segmentos produzidos lá na rua 2 e a gente vai resolver isso utilizando o Teorema de Tales. A gente vai poder dizer que o segmento A', B', que posteriormente a gente vai chamar de X, esse segmento A', B', ele está para AB, assim como A'D' está para AD. A gente está decidindo utilizar a razão entre os segmentos inteiros, né, lá da rua 2 e da rua 1. Quando eu falo segmento inteiro, eu estou falando o segmento que vai de A' até D', lá na rua 2, e o segmento que vai de A até D na rua 1. A gente está estabelecendo a razão entre esses segmentos porque são os únicos que a gente sabe as medidas. Tá bom? O único par de segmentos, a gente precisa de um par de segmentos que a gente conheça as medidas, né? E o único par de segmentos que a gente conhece as medidas são esses. A gente vai poder dizer então que X, que é o A', B', está para 40, que é o AB, assim como 135, que é o A', D', está para 90, que é o AD. Tá bom? Então ficou a nossa proporção, como a gente pode ver aqui no alto, X está para 40, assim como 135 está para 90. O que a gente fez depois aqui foi dividir por 10, né? Os dois consequentes, o 40 e o 90, então por isso que ficou 4 sobre 9, ficou sobre 4 e sobre 9, a razão da esquerda e da direita. Depois a gente dividiu, como ficou 135 sobre 9, né? A gente pode simplificar em cima e embaixo por 9. 135 por 9 vai dar 15 e 9 por 9 vai dar 1. Então a nossa proporção, escrevendo de maneira mais simples, ficou x sobre 4, x está para 4, assim como 15 está para 1. Tá bom? Multiplicando cruzado, a gente chega à conclusão de que o x é igual a 60. Bom, foi isso que a gente utilizou para determinar o comprimento do segmento A', B'. Para calcular B', C' e para calcular C', D', a gente fez um caminho, a gente poderia ter feito da mesma forma, tá? Para calcular esses próximos segmentos. Mas a gente fez uma opção por um outro caminho que a gente julga mais simples. A gente escreveu que B', C' está para BC, né, a razão entre dois segmentos ali envolvendo B', C', que é o que a gente quer calcular, assim como, em vez de igualar a situação anterior, né, fazer do mesmo jeito que a gente fez na anterior, que pode ser feita, a minha sugestão aí é que tente fazer como a gente fez o cálculo do x, né? Poderia fazer o cálculo do y da mesma forma. Dizer que B', C' está para BC, assim como a linha D' está para D, assim como a gente fez com x. Mas eu preferi
utilizar uma outra razão mais simples, né, que é igual ao anterior, que é a razão entre o segmento A', B' e o segmento AB. Tá bom? Dessa forma a gente ficou com y está para 30, assim como 60 está para 40. Chegando até a proporção aí, para terminar de resolver, como você achar mais simples, né? Se quiser simplificar 30 com 40, 60 com 40, aí você vê o que você acha melhor, tá? O que eu fiz aqui foi simplificar o 60 com 40, né? Cortei os zeros, dividi por 10 em cima e embaixo, e depois eu multipliquei cruzado. Tá? Então eu fiz 30 vezes 6, que vai dar 180, igual a 4 vezes y, que vai dar 4y. Se 4y é igual a 180, o y vai ser 180 dividido por 4, que vai dar 45. E para encontrar o tamanho do segmento C', D', eu fiz da mesma forma que o anterior, né? Eu coloquei também, inclusive, as mesmas razões. C', D' está para CD, assim como a linha B' está para B. Tá bom? Essa segunda maneira de tratar de igualar as razões, né? Igualar a linha B' sobre a B, em vez de igualar a linha D' sobre a D, já que as razões são iguais, dá no mesmo. Porém, 60 está para 40 são números mais simples de se lidar, né, de trabalhar, do que 135 para 90. Tá bom? Mas é óbvio, os resultados são os mesmos. Tá? A minha sugestão é que vocês tentem fazer com 135 sobre 90 também, para ver que o resultado vai dar a mesma coisa. Tá legal? O que a gente procurou foi trabalhar com números menores, trabalhar com números mais simples. Então a gente encontrou aí para x 60, para y 45 e para z 30, chamando de x, y e z os três segmentos que foram pedidos. Tá legal, pessoal? Bom, dos três problemas que ficaram no final do nosso problema da nossa videoaula para gravar, dos três problemas que ficaram no final, a gente vai resolver aí os três, é lógico, como eu prometi, né? Então, o primeiro, a gente tem aí na figura ABC. Na figura ABC é um triângulo com um AC igual a 20, AB igual a 15 e BC igual a 14. Tá? E a gente tem informação de que AQ e BP são bissetrizes internas, bissetrizes interiores, né, do triângulo ABC. E o que a gente quer saber, sendo dado para a gente que AQ e BP são bissetrizes internas, o que a gente quer saber é quanto que vale o quociente. O quociente QR sobre AR. Tá legal? Bom, para resolver isso aqui, vamos lembrar do teorema das bissetrizes, né? Onde foi dito para a gente que quando você traça uma bissetriz interna a um triângulo, você determina no lado oposto segmentos proporcionais aos outros lados, né? Então, quando você traça uma bissetriz interna, a gente tem ali, por exemplo, exemplificando fica mais fácil, né? A gente tem que AQ é uma bissetriz interna. AQ é bissetriz do ângulo BAC. Isso quer dizer, já que aqui é bissetriz, o pé da bissetriz é o ponto Q, né? Isso quer dizer que o segmento BQ e o segmento QC, eles são proporcionais a AB e a C, respectivamente. Tá bom? Tanto é que na resolução que a gente propôs para essa questão, a primeira coisa que a gente escreveu aqui, ó, foi que BQ está para AB, assim como CQ está para AC. Tá legal? BQ está para AB, assim como CQ está para AC. No passo seguinte, vem uma decisão crucial, né? É um problema que a gente não sabe quanto que vale o BQ e a gente não sabe quanto que vale o CQ. Então, assim, tem uma decisão crucial aqui, que é
vamos parar para pensar que o que a gente quer saber, na verdade, é quanto que vale o segmento BQ. Tá? Para continuar na resolução do problema, para seguir com a resolução aqui, o que a gente quer saber é quanto que vale o BQ. Sabendo que a gente sabe, analisando o que a gente sabe, o comprimento do segmento BC, que é 14, se eu chamar o BQ de X, eu não preciso colocar uma outra incógnita no segmento CQ, né? Se eu chamei o BQ de X, CQ eu vou poder chamar de 14 menos X. Isso porque esse lado BC todo mede 14. Então, se eu chamei o BQ de X, o CQ eu posso chamar de 14 menos X. Tá bom? Então, na sequência, o que a gente teve aí foi que o X, que é o BQ, está para 15, que é o AB, assim como 14 menos X, que é o CQ, está para 20, que é o AC. E aí a gente tem uma proporção, né, onde a gente tem uma incógnita só. Nosso problema vai se resumir, então, a utilizar a propriedade fundamental das proporções e calcular o valor de x. Tá? Eu simplifiquei 15 e 20 dividindo por 5, né? Ficou 3 e 4. Multipliquei cruzado, então por isso que ficou 4x igual a 3 vezes 14, que é 42, menos 3x. Passo menos 3x para o lado esquerdo, vai ficar positivo. 4x mais 3x vai dar 7x. Isso é igual a 42. Daí a gente pode concluir que o x é igual a 6. O que a gente chamou de x é o segmento BQ, tá? Então, até anotei embaixo ali que BQ é igual a 6. Vamos ao que foi solicitado finalmente, né? BP também é bissetriz interna do triângulo ABC. O que foi solicitado para a gente foi o valor do quociente QR sobre AR, né? Então é só a gente aplicar o teorema das bissetrizes de novo. Lembrando que a gente poderia aplicar o teorema das bissetrizes, se você quiser, você pode anotar para depois fazer uma análise se o que eu estou falando é coerente ou não, né? A gente poderia aplicar o teorema das bissetrizes no triângulo ABQ, né? Onde BR é também bissetriz, já que BP é bissetriz do triângulo ABC, né? No ângulo B. Então BR é o mesmo ângulo ABQ, é o mesmo ângulo que ABC. Então BR também é bissetriz do ângulo B no triângulo ABQ. Tá bom? Então, como eu ia dizendo, a gente pode aplicar o teorema das bissetrizes nesse triângulo ABQ, dizendo que BQ está para QR, assim como AB está para AR. Eu sugiro que você anote isso para depois você ver se realmente não é uma das formas, uma das maneiras da gente aplicar o teorema das bissetrizes, né? Com isso a gente vai estar dizendo, e eu vou repetir, né? Porque com isso a gente vai estar dizendo que os segmentos produzidos pela bissetriz BR no triângulo ABQ, os segmentos produzidos eles são proporcionais aos lados adjacentes, né? A gente vai estar dizendo então, repetindo, a gente poderia dizer que BQ está para QR, assim como AB está para AR. Tá? É uma possibilidade. Uma outra possibilidade, que na verdade a gente vai estar dizendo a mesma coisa, né? Vai estar dizendo que os segmentos produzidos eles são proporcionais aos lados. Isso lá no enunciado que eu coloquei lá da nossa videoaula anterior, né? Lá no teorema das bissetrizes, o enunciado do teorema das bissetrizes ele diz para a gente que a bissetriz interna que parte de um dos vértices de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos outros dois lados. Tá? Então, isso que eu acabei de falar para vocês é uma das possibilidades da gente anunciar o teorema das bissetrizes. BQ está para QR, assim como AB está para AR. Porém, uma outra possibilidade da gente aplicar o mesmo teorema e que vai nos conduzir a uma resposta mais direta do problema
seria dizer, e é como a gente vai montar, né? Está anotado aqui embaixo. Agora a gente vai para o que eu anotei aqui para a solução do problema, que foi a maneira que eu achei mais simples da gente montar essa relação de proporcionalidade. Seria dizer que o segmento QR está para o segmento AR, assim como o segmento BQ está para AB. Tá bom? A gente deve encarar isso apenas como uma variante do enunciado do teorema das bissetrizes, né? E nesse caso, essa variante já nos conduz a uma maneira mais simples de resolver o problema, tá? Porque a gente já chega direto àquilo que foi solicitado para a gente, que é exatamente a razão QR sobre AR. Nesse caso, a gente vai ter aqui que QR está para AR, assim como BQ está para AB. Tá? E por que a gente escrever a relação assim? É exatamente porque o tamanho do segmento BQ a gente já sabe quanto que é, a gente acabou de calcular, deu 6. E o segmento AB foi dado no enunciado da figura, é 15. Então a gente pode dizer que QR está para AR, assim como 6 está para 15, que simplificando, né, 6 para 15, dividindo por 3 em cima e embaixo, vai ficar 2 para 5. Tá? 2 dividido por 5 vai dar 0,4, que é exatamente o que a gente tem na letra C. Beleza, pessoal? Esse foi o primeiro extra deixado, né, para reflexão dos senhores. O segundo é esse em que a gente tem no enunciado, foi falado para a gente que essa figura aí, ela representa para a gente 2 muros, né? Para vocês não precisarem se preocupar lá com o enunciado. No enunciado estava dizendo que após um tremor de terra, 2 muros paralelos em uma rua de uma cidade ficaram ligeiramente abalados. Então, a gente tem informação de que esses muros são paralelos. Os muros, eles são representados aí pelos segmentos que medem 9 e 3 metros. Tá? Um segmento mede 9 metros e outro mede 3 metros. Os moradores se reuniram e decidiram escorar os muros utilizando 2 barras metálicas, como mostra a figura a seguir. E é essa figura que a gente está exibindo para vocês aqui, né? Sabendo que os muros têm altura 9 metros e 3 metros, aqui à altura do nível do chão, as 2 barras se interceptam. Então, assim, esse ponto de interseção entre as barras metálicas são esses 2 segmentos concorrentes da nossa figura, né? E a altura desse ponto de interseção até o chão, a gente consegue verificar aqui na resolução, né, que eu estou apresentando para vocês, sendo designado pelo segmento que mede x. Tá? O motivo de eu ter colocado o nome para os pontos é para ficar mais fácil da gente entender quais são os triângulos que a gente vai utilizar como semelhantes para resolver o problema. Tá? Então, dos problemas que a gente está resolvendo nessa videoaula, né? O primeiro era de teorema de Tales, o segundo era teorema das bissetrizes. Esse agora é um problema que a gente vai resolver por semelhança de triângulos. Tá? E a gente resolve isso, primeiro, dizendo que, já que esses muros são paralelos, né, esse segmento BE ele vai ser também paralelo aos 2 segmentos anteriormente fornecidos para a gente. Né? Com isso, a gente vai ter, então, poder afirmar que o triângulo ACD e o triângulo BCE, esses 2 triângulos são semelhantes, né? Com isso, a gente pode afirmar, então, que o segmento BE está para AD, assim como o segmento BC está para AC. Tá bom? Vamos lembrar que a gente está utilizando relação de semelhança envolvendo os triângulos ACD e BCE. Tá? Então, com isso, a gente pode afirmar que x está para 9, assim como BC está para AC, e a gente guarda essa informação na cachola, né? Porque a gente vai utilizar posteriormente. Utilizando agora uma relação de semelhança entre os triângulos ABE e ACF, esses triângulos também são semelhantes, né? A gente vai poder afirmar que BE está para CF, assim como AB está para AC, o que vai dizer para a gente que X está para 3, assim como AB está para AC.
Gente, vamos recordar que a gente não sabe quanto que vale o segmento AB, a gente não sabe quanto que vale o segmento BC, porém, essas duas relações que a gente obteve, né, nessas duas primeiras linhas, as duas relações que a gente obteve, elas têm algo de interessante, que é o fato de que se a gente somar, né, essas duas sentenças, do lado esquerdo a gente vai ter x sobre 9 mais x sobre 3. Do lado direito, a gente vai ter a soma de duas razões cujo resultado é igual a 1. Por quê? Porque BC sobre AC somado com AB sobre AC, já que o segmento AC é exatamente a soma de AB com BC, né? Se você somar essas duas razões, BC sobre AC mais AB sobre AC, se você somar essas duas razões, vai dar 1. Né? Algebricamente falando, é só você reparar que as duas frações que a gente está somando aqui, as duas razões, elas têm o mesmo consequente, né? Que é o segmento AC. BC sobre AC, a gente está somando com AB sobre AC. Então, essas duas razões elas têm consequente igual a AC. Algebricamente, né, para somar fração de mesmo denominador, a gente só precisa somar os numeradores. E se a gente somar AB mais BC, vai dar exatamente o segmento AC. Né? E isso está dizendo para a gente que x sobre 9 mais x sobre 3, isso aqui vai dar exatamente AC sobre AC, que vem a ser 1. Né? Qualquer número dividido por ele mesmo vai dar 1. Ou seja, concluímos que x sobre 9 mais x sobre 3 é igual a 1, que é o que a gente tem anotado na linha seguinte aqui. Ó. Tá? Primeiro, a gente escreveu x sobre 9 mais x sobre 3 é igual a 1. Na sequência, né, para continuar resolvendo o nosso problema, descobrir o valor de x, a gente vai ter que buscar o MMC entre os denominadores, e aí daí para frente é trivial, né? O MMC entre 9, 3 e 1 é 9, 9 dividido por 9 dá 1, 9 por 3 dá 3 e 9 por 1 vai dar 9. É só a gente multiplicar agora, né? 1 vezes x vai dar x, 3 vezes x vai dar 3x e 9 vezes 1 vai dar 9. Como a gente chegou à conclusão de que x mais 3x é 9, x mais 3x vai dar 4x. Se 4x é igual a 9, então a gente pode dizer que o x é igual a 9 sobre 4. Né? Uma outra maneira da gente escrever isso seria dividindo, né? 9 dividido por 4 vai dar 2,25. Tá? Apresentar a resposta na forma de fração ou na forma de número decimal não vai fazer diferença nenhuma. Né? São apenas maneiras diferentes de a gente apresentar o mesmo resultado. E, por fim, dando uma olhadinha aí no terceiro problema, que ficou para a gente resolver posteriormente, né? Esse também é um que a gente vai resolver através de semelhança de triângulos. A gente tem aí que, dado que a bissetriz, a gente tem que montar a figura, tá? Dado que a bissetriz do ângulo ACB é o lugar geométrico dos pontos que equidistam das semirretas CA e CB, e, portanto, divide o ângulo em dois ângulos congruentes, né? A bissetriz divide qualquer ângulo em dois ângulos iguais. Considere um triângulo ABC isósceles com AB igual a AC, que é igual a 1 centímetro, e a medida do ângulo A, igual a 36 graus. Se D é um ponto pertencente ao lado AB, de forma que CD seja a bissetriz do ângulo C, então a medida de BC a gente precisa montar a figura, tá, gente? E aí a gente tem aí a figura já montada, né, de acordo com aquilo que foi solicitado para a gente. A gente tem aí um triângulo, né, ABC, de tal forma que o lado AB é igual ao lado AC. A gente tem a informação de que o ângulo A mede 36 e foi falado que a gente tem
um ponto D do lado AB, de tal forma que CD é bissetriz do ângulo C, tá bom? Bom, como foi informado para a gente aí, o ângulo CAB, ele mede 36 graus, CAB, a gente está falando do ângulo desse vértice aqui, né, do vértice A, obviamente, tá? Esse ângulo mede 36 graus. Os segmentos AB e AC, eles têm a mesma medida. Aquele triângulo ali, portanto, é um triângulo isósceles. A gente vai poder afirmar, então, que o ângulo ABC é igual ao ângulo BCA, tá? E, portanto, vai dar 72 graus cada um deles. Por que a gente pode afirmar isso? Vamos lembrar que o ângulo do vértice A mede 36, e aí vai sobrar 144 graus para os ângulos B e C, né? Como eles são iguais, vai dar 72 graus cada um. Como CD é bissetriz do ângulo ACB, então a gente vai ter que BCD, o ângulo ali formado pela bissetriz, né? Como o ângulo todo, o ângulo C mede 72, a gente vai ter esse ângulo dividido em dois ângulos de 36 cada um. Tá? E isso aí vai dizer para a gente que AD é igual a CD, porque o ângulo A mede 36 no triângulo ACD, tá? O ângulo A mede 36 e o ângulo C também mede 36, tá? Como a gente acabou de calcular. A gente vai poder afirmar então que os triângulos CAB, triângulo ABC original, né, e o triângulo BCD, eles são semelhantes, né? O motivo deles serem semelhantes é porque a gente conseguiu determinar aí que os ângulos são iguais, né? Que é a mesma medida. É um triângulo cujos ângulos internos medem 36, 72 e 72, tá? Então esse triângulo ele é semelhante ao triângulo ABC original, dado no começo do problema, e daí a gente vai poder montar essa relação, né? Que AC está para BC, assim como BC está para BD, tá bom? Isso quer dizer que 1 está para BC. Foi dado, tá? Que o AC é igual a 1. 1 está para BC, assim como BC está para 1 menos BC. A incógnita do nosso problema passa a ser BC. Caso vocês não queiram resolver do jeito que está armado aqui, BC elevado ao quadrado mais BC menos 1 é igual a 0, você pode chamar BC de x e resolver a equação x2 mais x menos 1 é igual a 0. Tá? Observe que a única diferença entre o que a gente tem escrito aqui, BC ao quadrado mais BC menos 1 igual a 0, e a proposta que eu acabo de fazer para vocês, é que eu substituí o BC por x. E aí a gente vai escrever que x2 mais x menos 1 é igual a 0. Tá? É uma equação de segundo grau para resolver. A gente pode resolver pela fórmula de Bhaskara e vai encontrar duas soluções. Uma delas é negativa e a outra é essa solução que está anotada aí, né? Raiz de 5 menos 1 sobre 2. Tá bom? As duas raízes que a gente encontra, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que vai se dar aí, de acordo com aquilo que você vai pegar a equação de segundo grau e resolver, né? Você vai encontrar uma raiz vai ser menos raiz de 5 menos 1 sobre 2, que é o número negativo, e a outra é essa daí, raiz de 5 menos 1 sobre 2. Aquilo que a gente está querendo calcular é um segmento de reta, e obviamente um segmento de reta não pode assumir valores negativos. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente conseguiu resolver aí o primeiro problema proposto, né, lá de Teorema de Tales, e os três que eu deixei para o final, que inclusive, né, quem quiser assistir, para quem quisesse assistir o primeiro vídeo, tentar fazer e depois assistir esse vídeo aqui e conferir suas soluções, né? E com isso a gente fecha esse processo de
semelhança de triângulo, né? Esperando que a gente tenha conseguido atingir o objetivo, que é trazer para vocês mais informações, mais ferramentas para auxiliar nos estudos e na lista de exercícios que vai ter para vocês resolverem. Beleza? Então até a próxima, fiquem todos com Deus e se cuidem.